Lista 3, já que a gente não comentou sobre ela, a gente teve oportunidade, né, em aulas passadas, falar um pouco sobre a lista 1, falar um pouco sobre a lista 2, agora vamos falar sobre essa lista 3 aí, que é referente à parte final do primeiro estágio, tá? Em particular aí, abordando o nosso lema de Zorn. Então, veja só, o que é que essa questão 9 pede? Ela diz o seguinte, ó, se você tem um espaço vetorial, mostre que todos os conjuntos LI estão contidos em uma base do espaço. Tá? Se eu te der um conjunto LI, você consegue uma base que contém esse conjunto. Isso aqui, basicamente, esse resultado aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, a partir de um conjunto LI, você consegue construir uma base, estendendo esse conjunto LI, adicionando mais elementos no conjunto. Aí veja que esse resultado ele pode ser trivial se você pensar em espaços vetoriais de dimensão finita, mas nem todo espaço vetorial é de dimensão finita. Esse resultado aí ele não está impondo uma limitação sobre a dimensão do espaço. Então, talvez vocês já tiveram a oportunidade de pagar álgebra linear, acredito que a maioria sim. Esse resultado pode parecer trivial porque você está pensando em espaço de dimensão finita, mas nem todo espaço ele tem dimensão finita, certo? O espaço das funções, por exemplo, ele tem dimensão infinita. Tá? Então, o espaço de polinômios de todos os graus também tem dimensão infinita. Então, esse é um resultado importante, porque ele garante, olha, independente da dimensão, você consegue garantir aí, no caso do exemplo que a gente viu na aula, sempre existe uma base. Certo? Sempre existe uma base. E nesse caso aqui, dado um conjunto LI, você sempre consegue estender ele a uma base do espaço. Então, qual é o segredo aqui para usar o lema de Zorn? Basicamente, você não vai ter os passos bonitinhos para você poder aplicar o lema de Zorn em geral. Quando você for aplicar, você não vai ter os passos lá, tudo bonitinho para você conseguir aplicar. Você vai olhar aí e vai ver se é o problema de encontrar um elemento maximal ou não. O que a gente sabe? Uma base de um espaço vetorial é um conjunto LI maximal. Então, veja que esse problema aí, ele se resume a você encontrar um elemento LI maximal. Então, o que é que você faz? Você pensa, você forma o conjunto dos elementos LI que contém o conjunto LI. Certo? Deixa eu colocar aqui para ficar mais claro para vocês. Sejam alfa 1 conjunto LI. Deixa eu apagar isso aqui, só seja. Seja alfa um conjunto LI e defina F como sendo os subconjuntos do espaço V, tais que esse conjunto ele é LI e contenha alfa. Ou seja, o F é o conjunto dos elementos que são conjuntos LI que contém o alfa. Então, o que o problema se resume? Se você conseguir um elemento maximal nesse conjunto, ele vai ser um elemento maximal, e de quebra ele vai ser LI, portanto, maximal e LI é igual a base. Portanto, você vai conseguir uma base, e como ele está no F, ele contém o alfa. Então, você vai conseguir uma base que contém o alfa. Em resumo, dado qualquer conjunto LI, você consegue uma base que contém esse conjunto LI. Então, isso você está modelando o problema aí. Aí não tem, a questão, em nenhum momento ela fala, ó, eu uso o lema de Zorn, vocês vão ver que na maioria dos casos, na maioria das aplicações, não vai estar dizendo, olha, uso o lema de Zorn para chegar em tal lugar. Não. Você vai ter que encontrar a oportunidade de usá-lo. Né? Geralmente vai ser problemas que envolvem elementos notáveis, como elementos maximais. Então, veja, o seu problema, a gente pegou um problema aqui de base de espaço vetorial e escreveu ele em forma de conjunto, tá? Que o conjunto,
que você quer um elemento maximal. Achando um elemento maximal nesse conjunto, você resolve o problema. Então, basicamente, você quer aplicar o lema de Zorn nele. Só que até agora, o que a gente sabe? A gente só sabe que esse F é um conjunto. Ponto. É um conjunto. Você quer aplicar o lema de Zorn nele. O que é que você tem que fazer? Verificar todas as hipóteses do lema de Zorn. Aqui, nesse caso, como você está partindo de um conjunto, você tem que verificar 4 hipóteses. F, ele tem que ser um posset, ou seja, um conjunto parcialmente ordenado. Ele tem que ser não vazio. Ele tem que satisfazer a propriedade de que toda cadeia nele tem que ter uma cota superior. E a última condição, essa cota superior, ela tem que estar no F. Tem que estar dentro do seu posset. Então vamos lá, vamos verificar cada uma dessas condições para poder aplicar o lema de Zorn aí. Primeiro, F é um posset. Por quê? Alguém tem algum palpite aí? É bem simples, você não precisa fazer conta nenhuma. Certo? Só vai argumentar aí por que ele é um posset. Nesse caso, né? Alguém tem algum palpite? Veja só, ele está munido. Qual seria a ordem aqui? É a inclusão, né? Qual é o outro conjunto que você sabe que tem a inclusão como ordem? A gente viu isso em aula. Um conjunto que tem a inclusão como ordem. Seria o que? O conjunto das partes. Nesse caso aí, esse F aí, ele é formado por subconjuntos do V. Então, seria o conjunto das partes de V. Então, o F está contido no conjunto das partes. O conjunto das partes é o quê? Um posset. O que a gente sabe? Subconjunto de posset é posset. E aí acabou. Você acabou de argumentar aí a primeira condição. Ele é um posset porque ele está contido dentro de outro posset. Então, você está pegando a ordem induzida do posset maior. Então, ó, F é um posset, pois F está contido nas partes de V e as partes de V com a inclusão é um posset. É um posset. Veja, você está usando o seu conhecimento, os exemplos dados em aula a seu favor. Tá? Se você não tivesse esses conhecimentos, na melhor das hipóteses, nós vamos verificar a reflexividade, simetria, antissimetria, melhor dizendo, e transitividade. Vai chegar nisso aí. Mas olha que não precisa. Não precisa, porque aí você tem essa propriedade. Ele está contido dentro de um posset, então você está considerando a ordem induzida. O Rubens levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Professor, Rubens? Pode falar. teria como verificar pela definição esse exercício, a questão de ser um posset pela reflexividade, antissimetria? Sim, do mesmo jeito que você verificou, do mesmo jeito que está verificado para o conjunto das partes. Certo? Porque veja só, o que você está usando aí é que são conjuntos. Inclusão de conjuntos. A ordem é essa, inclusão de conjuntos. A ordem da inclusão. Ou essa ordem aí ela é reflexiva. Todo conjunto está contido dentro dele mesmo. Então é reflexiva. Essa ordem é antissimétrica. Se um conjunto está contido em outro, e se x está contido em y, y está contido em x, por definição de igualdade de conjuntos, você tem que x é igual a y. Terceira parte, se x está contido em y, y está contido em z. Definição de inclusão de conjuntos, você chega que o x está contido em z. Portanto, é uma ordem parcial. Veja que tudo que eu falei, você poderia argumentar do mesmo jeito para o conjunto das partes. Então, essa argumentação aí, ela independe dos subconjuntos que você está considerando.
né? Por isso que você usa o maior cara possível, que no caso aí seria o conjunto das partes com a inclusão. Ele é um posset, satisfaz essas propriedades, então qualquer subconjunto dele também é um posset. Ah, isso foi dito durante a nossa aula. Pronto, então, ó, ele é um posset porque ele está contido dentro de outro posset. Tá? Um posset maior. E, obviamente, é a mesma ordem. Né? No caso, aí você pode dizer que é a ordem induzida. Né? Se você está com um conjunto maior, com a ordem nele, e você considera um conjunto menor com a mesma ordem, então você está dizendo que é a ordem induzida. Essa ordem menor aí que você chama, é a ordem no conjunto menor, a gente diz que é a ordem induzida. Então, ele é um posset. E veja que você poderia ter verificado que é um posset também, mas o que a gente está fazendo aqui é poupando o nosso tempo usando o nosso conhecimento das aulas. Então, primeira condição, cheque. Segunda condição, ele tem que ser um posset não vazio. Então, tem que exibir um elemento que esteja dentro dele. Certo? E aí, vocês têm algum palpite? Qual elemento está no F? Tem um elemento aí, trivialmente, que está no F. Alguém tem algum palpite? Vetor nulo? Não necessariamente. O vetor nulo contém o alfa. E no caso, não tem como garantir, né, pro alfa. Exatamente, você não sabe quem é o alfa, então você não pode dizer. E no caso aí, você, só corrigindo uma forma de falar, seria o conjunto unitário formado pelo vetor nulo, porque os elementos que estão no F são conjuntos. Então, no caso aí, você poderia considerar o subespaço trivial nulo, que seria esse carinha aqui, né? Acho que foi. Opa! Acho que foi esse carinha aqui que você pensou, né? O beta como sendo. Pronto, esse aqui seria o. Teria dois problemas aí, certo? Na verdade. Primeiro problema, a gente não sabe se o beta contém o alfa, porque a gente não sabe quem é o alfa. E segundo problema, ele não é LI, certo? O subespaço trivial, ele não é LI, formado unicamente pelo zero, né? Ou pelo vetor nulo. Então, esse aqui não seria uma boa escolha nesse caso. Mas você tem uma outra opção. Alfa é um conjunto LI. Quem seria um elemento, um conjunto LI que contém o alfa? O próprio alfa. Esse cara você consegue garantir que contém o alfa, ele mesmo. Então, ó, veja, tomando beta igual a alfa, você tem que beta é um subconjunto do V, LI, por hipótese, o alfa é LI, e obviamente alfa contém o alfa. Teoria de conjuntos. Então, alfa, pois alfa é LI e alfa está contido em alfa. Logo, alfa pertence a F. Então, o que é que a gente tem até agora? F é um posset não vazio. O que é que a gente vai verificar agora? Agora a gente vai verificar a condição, talvez você que está vendo isso pela primeira vez ache a condição mais elaborada. Mas, na verdade, essa é a condição, a última condição que a gente vai verificar, que é a mais elaborada de todas. Veja só, agora você já tem um posset não vazio. Então, qual é a condição seguinte? Toda a cadeia desse posset não vazio tem que ter uma cota superior. Então, vamos lá. Estou chamando de C essa cadeia em F. Lembrando que é uma cadeia. Uma cadeia é um subconjunto de um posset que é totalmente ordenado com a inclusão, com a ordem induzida. Ou seja, esse C que você está pegando aí, ele é um conjunto totalmente ordenado com a ordem do F. A ordem do F é a inclusão, então C também está com a ordem da inclusão. Então, o que é que você quer aqui? Você quer uma cota superior para o F, ou seja, uma cota superior para o C, melhor dizendo. Ou seja, um elemento que seja maior que todos os elementos, maior ou igual, né, que todos os elementos do C. Como a gente está com a inclusão como ordem, então o melhor elemento que você pode pegar aí
é a união de todos os elementos do C. Por quê? A união seria o candidato natural aí? Porque a união, ela contém todos os elementos que você está unindo. Em particular, ele vai ser maior ou igual que todos os elementos do C. Então, seu candidato natural aqui é você tomar o M, tá? Isso aqui é um M, como sendo a união de todos os elementos do C, ou seja, os beta, tal que beta pertence a C. Então, ou seja, você está unindo todos os elementos do C. Então, aqui, ó, é claro que esse M, ele é uma cota superior para C. Por quê? Dado um beta pertencente a C, temos que beta está contido na união de todos os beta que estão em C. Mas esse carinha aí é o M. Ou seja, beta é menor ou igual que M. Portanto, o M é uma cota superior para o C. Então, veja, ao verificar que é uma cota superior, nesse caso aí, é extremamente fácil. Aí você pode dizer, acabou, né? Toda cadeia possui uma cota superior, então a gente pode aplicar o lema de Zorn. Calma. A condição mais importante, que pode passar batido no enunciado, é a condição mais importante é que essa cota ela tem que estar no seu POSSET. Ah, professor, a gente já não está definindo tudo no POSSET, então era para estar lá, né? Veja só. Vou fazer aqui um diagrama para deixar claro que isso nem sempre é verdade. Veja só, o F está aqui, certo? Suponha que esse aqui seja o F. O F, ele está num conjunto maior. Quem é? As partes de V. Então, você está pegando o M como sendo união de elementos. Deixa eu colocar aqui o C também. C. Está pegando o F como sendo união de elementos do C. Tá? Então, você tem como um resultado que o M ele é um conjunto. União de conjuntos é conjunto. Então, você tem um conjunto que é um subconjunto do V. Então, a princípio, esse M que você está tomando aí, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele é um subconjunto do V. Não necessariamente ele deve estar no F. Seu objetivo, seu último objetivo aqui nessa questão é mostrar que, na verdade, esse M ele está dentro do F. E o que é que precisa para estar dentro do F? Volta para cá, aí sim. Você tem que olhar isso aqui, ó. Para estar dentro do F, tem que satisfazer essas duas condições. O M ele tem que ser LI e tem que conter o alfa. Bem, conter o alfa é o menor dos problemas, certo? Porque conter o alfa, ele contém vários elementos que contêm o alfa. Em particular, ele vai conter o alfa. Não se preocupe que eu vou deixar isso registrado, tá? Daqui a pouco. Mas o grande problema aí é mostrar que esse M é um conjunto LI. Em geral, se você unir conjuntos LI, você não tem como resultado final um conjunto LI. Mas nesse caso específico, a gente vai ter um conjunto LI porque a gente está unindo elementos de uma cadeia. Então vamos lá. Vamos colocar isso, vamos deixar isso registrado para ficar claro. Certo? Vamos para cá. M pertence a F. E agora a gente vai argumentar por quê. Então, de fato, para ele estar em F, ele tem que satisfazer duas propriedades. Ele tem que ser LI e ele tem que conter o alfa. Então vamos lá. Para verificar que é LI, você pega N elementos arbitrários no M, N escalares arbitrários, tais que a combinação linear desses elementos seja igual a zero, ou igual ao vetor nulo do V. Então você quer mostrar que cada um desses escalares é igual a zero. Essa é a definição geral de LI. Tá? Você pega uma quantidade arbitrária de elementos no seu conjunto, a mesma quantidade de escalares, faz a combinação igual ao vetor nulo, e você tem que mostrar que esses escalares são iguais a zero. Então, ó,
que a gente tem aqui? Esses escalares eles estão no M. O M é a união dos beta, que estão em C. Ou seja, cada um desses carinhas aqui, ó, vai estar contido em algum beta I, por definição de união de conjuntos. Certo? Você vai ficar claro se você tem um elemento que está em X união Y, então esse elemento está em X ou está em Y. Isso vale para uma união geral também. Se você está com a união de vários elementos e você tem um elemento, a união de vários conjuntos e você tem um elemento que está nessa união, então ele está em algum dos conjuntos dessa união. Tá? Então você tem aqui, ó, por exemplo, o V1. O V1 está nessa união, então existe um beta 1 em C que contém o V1. O V2 está nessa união, então existe um beta 2 em C que contém o V2. De forma geral, existem beta 1 até beta N que estão em C, tais que VI pertence a beta I para todo I de 1 a N. Daí, ó, você tem o seguinte, esses carinhas, e aí entra o fato de você estar numa cadeia. Ó. Os beta I, eles estão em C. C é uma cadeia. Se C é uma cadeia e você está com uma quantidade finita de elementos, então você pode ir comparando 2 a 2, beta 1 com beta 2, quem é o maior? Sei lá, o beta 2. Beta 2 com beta 3, quem é o maior? Pega o maior e por aí vai comparando 2 a 2, e aí você vai chegar no cara que é maior que todos os outros. Porque você está numa cadeia, você consegue comparar 2 a 2 elementos. Em particular, você consegue tirar o maior deles. Então, ó, desde que C é uma cadeia, você tem aqui um beta K, certo? Dentro dessa lista aqui, ó, um beta K que contém todos os demais. Tá aí a grande vantagem de você estar trabalhando com a cadeia. Então, você tem um beta K que contém todos os outros beta I, mas olha, os VI estão nos beta I. Então, o beta K ele vai conter todos os VIs, ou seja, V1 até VM, VN. Deixa eu deixar registrado aqui. Daí, V1 até Vn pertence ao beta K. Mas aí, ó, o beta K ele é um elemento do C. O C é um subconjunto do F. Então, o beta K é um conjunto Li, porque ele está no F. Se ele é um conjunto Li e você tem elementos desse conjunto Li tendo a combinação. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Tendo a combinação linear dando zero, dando vetor nulo, melhor dizendo, isso aqui igual ao vetor nulo, como o beta K é Li, beta K é Li, você tem que cada um desses escalares aqui, ó, vai ser igual a zero. Mas espera aí, essa equação aqui, ela foi tomada inicialmente com elementos do M. Satisfazendo essa igualdade, você chegou que todos os escalares são iguais a zero. Conclusão, o M, L, o que você fez aí foi transferir, certo? Você transferiu os elementos de um elemento que você não sabe que é LI para outro que você sabe que é LI, e você usou a condição de LI nesse conjunto, e aí você voltou, mas no final das contas você está pegando elementos no M. Então você está mostrando que os elementos, que M que é LI. Então veja que foi de fundamental importância conseguir esse beta K aqui, ó, que contém todo mundo. E para isso a gente estava usando que o C é uma cadeia. Se C não fosse uma cadeia, você não teria como argumentar dessa forma. Então veja só, você mostrou que o M é LI. Para concluir que o M está no F, basta você mostrar que o M contém o alfa. Mas veja só, cada elemento do C ele está no F. Porque C é um subconjunto do F. C é uma cadeia do F, em particular, ele é um subconjunto do F. Então, todo elemento de C é um elemento do F. Mas se é um elemento do F, ele contém o alfa. Então, todo elemento beta que está em C, ele contém o alfa. Mas o M é a união de todos esses elementos. Então, se o alfa está contido em cada um deles, ele vai estar contido na união também. Na verdade, você poderia tomar até a interseção aí. A interseção também conteria o alfa.
Mas por que que a interseção... Ah, professor, por que que a interseção não é o nosso candidato natural à cota superior? Porque aí a interseção não seria maior que todos, não seria uma cota superior. É por isso que a gente tomou a união. Então, veja só, o M, ele é LI e ele contém o alfa. Conclusão, o M é um elemento do F. Então, o que a gente mostrou aqui é que o F é um poset não vazio, tal que toda cadeia de F possui uma cota superior em F. Pelo nosso lema de Zorn, aí sim, todas as hipóteses estão satisfeitas. Então, aí você pode aplicar o lema de Zorn. Pelo lema de Zorn, existe um beta, elemento de F, um elemento maximal de F. Certo? O lema de Zorn, ele garante a existência de elementos maximais. Então, aplicando o lema de Zorn em F, você consegue um beta, um elemento maximal de F. Aí você junta a informação. Beta é um elemento maximal de F. O particular ele é maximal, agora junta. O que significa estar em F? Estar em F significa que ele também é LI e que ele contém o alfa. Mas, se ele é um conjunto LI e maximal, isso quer dizer o quê? Que ele é uma base. Conclusão, assim, existe beta, base de V, que contém alfa. E isso aqui fecha a questão.